Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Hoje estamos a gravar tarde, é meia-noite e 12, e não idoso, são meia-noite e 12, e estamos a gravar de terça-feira para quarta-feira. Terça-feira correu muito bem, já vamos falar um bocadinho sobre isso. Vamos falar aqui para quarta-feira. Antes disso, temos giveaway para fazer. Temos apenas 9 pessoas a participar, apenas 9 pessoas a participar para um giveaway de 200 fucking biscas, 200 bisquelas para dar na Bet7. É normal, o meu canal teve parado durante algum tempo, durante praticamente o mês de dezembro todo, portanto é normal haver aqui uma quebrazinha de views. As coisas estavam a correr bem, estavam a crescer e é esse o meu objetivo novamente para agora. Já vos disse no vídeo anterior que o meu objetivo era, deste ano até ao final do ano, era chegar aos 10 mil subscritores. É muita fruta, mas eu acho sinceramente que o canal tem qualidade. Se conseguir fazer um conteúdo interessante para acrescentar ao Bom Dia Boas Apostas, quer aqui, quer nas redes sociais do TikTok e do Instagram e coisas assim do género, que eu tenho algumas ideias para fazer durante esta altura. Penso que podemos crescer nesse sentido e é isso que vamos tentar fazer. Vamos dar agora 200 paus a uma destas 9 pessoas. Já sabem como é que isto funciona. Temos um number generator que já vos vou mostrar até 9. Carrego, neste caso, 9 vezes no rato. O número que sair é o vencedor. Depois fazemos novamente para, se o vencedor não me disser nada ou não corresponder a tudo. Normalmente estas pessoas são as que costumam participar já são malta assídua daqui do canal. Portanto, em princípio, batem nas cotas todas do giveaway. Portanto, temos 9 participantes. Primeiro Tiago Ferreira, último Pror no 21. Portanto, vamos aqui carregar aqui 9 vezes no gerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o número 2. O vencedor de 200 paus de giveaway na Bet7 é o Pemelo6, que aqui há dias perguntou-me quando é que voltavam as streams. Provavelmente não sei quando é que voltam as streams. Tenho que resolver aqui um bocadinho a minha questão habitacional para perceber se consigo voltar às streams ou não. Porque, pá, muitas coisas. PML6, parabéns, foste o vencedor do giveaway de 200 euros saldo real na Bet7. Já vos falar dos próximos giveaways. Vou só gerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 4. Se, porventura, o PML não responder ou algo do género, o do Artix leva o guito. Mas, pronto. Parabéns, PML, pelos 200 euros. Portanto, fazendo aqui um pequeno recap do dia de ontem, terça-feira, ou do dia de hoje, depende. Já passou da meia-noite, portanto vai ser para o dia de ontem para toda a gente. Em relação aos prognósticos, vamos seguir a lista que está aqui no SofaScore. Brentford, Manchester City, o que nós falamos aqui foi do City ou empate a 1,20 e do over 2,5 a 1,40. Vieram as duas. Chelsea, Bournemouth, fugimos. Aliás, ao City fugimos à vitória do City. Chelsea, Bournemouth, fugimos à vitória do City e falamos apenas do ambas marcam 1,53. West Ham, Fulham não falamos. Fugimos à vitória do Liverpool contra o Forest e falamos do ambas marcam 1,68 e do over 1,5 a 1,20. Portanto, Premier League foi top para nós. Fomos buscar, e aqui sim, pré-live no Telegram também, o ambas marcam da Atalanta de Juve a 1.95, o over 1,5 também a 1.37. Não falamos do jogo do Milan. Na Bundesliga 2, falhou-nos aqui, um dos prognósticos que nos falhou aqui foi o over 2,5 do Leverkusen contra um Mainz. E o Dortmund a marcar nas duas partes. O Dortmund marcou 2 golos, ambos na segunda parte. Não vi nenhum jogo hoje, portanto não consigo dar insights de nenhum jogo. Tivemos aqui algumas surpresas pelo que eu já fui percebendo, mas foi aqui estão 2 dos prognósticos que nós falhamos. Wolfsburg-Mönchengladbach também tínhamos como pré no Telegram, ambas marcam o over 2,5. Fomos, pelo menos pela montanha de resultados, fomos um bocadinho felizes porque o gol do Mönchengladbach já veio depois do 5-0 e já perto do final. Não sei se eles podiam ter feito mais cedo, não sei, pelo menos na primeira parte, pelo que se percebe pelo radar, tiveram essas oportunidades, mas veio aqui o gol mesmo no fim. Não fizemos aqui mais nada e falhamos aqui no over 2,5 do AZ Ajax. Faltou um gol, já o segundo gol do AZ chegou mesmo perto do fim. Não sei onde é que anda, está aqui, veio também o que eu vos falei. O handicap mais 2,5 para o Farense, onde o Farense podia ganhar, empatar ou perder por 1 ou até por 2. Perdeu por 2, portanto o handicap mais 2,5 veio também. Portanto, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 prognósticos para o dia de
terça-feira e falhamos em 3. Portanto, um excelente dia pré-live por aqui. Fugimos a muitas surpresas, não falamos aqui do Celtic, eu não gosto muito da Liga Escocesa, fugimos à vitória do Liverpool, à possível vitória do Liverpool, fugimos à possível vitória do PSV, que ganharam em prolongamento, fugimos à possível vitória do Dortmund, tentamos fugir, não conseguimos por completo, veio o over, fugimos aqui vitória de alguma destas equipas, veio ambas marcam, fugimos à vitória do Liverpool, fugimos à vitória do Chelsea e do Manchester City. São jogos sempre complexos, temos equipas muito competentes este ano na Premier League que podem roubar pontos. Não sei se são as equipas que estão muito competentes ou são as super equipas, as Big Six, digamos assim, que estão também um bocadinho em baixo de forma. Até acredito que sejam uma espécie de um mix dos dois. Portanto, falando agora desta quarta-feira, temos novamente alguns jogos, selecionei apenas, entre aspas, 8. Portanto, arrancamos na Bundesliga, temos um Bayern de Munique, Hoffenheim, Bayern de Munique primeiro contra 15º classificado. Algumas baixas do Leverkusen, do Bayern de Munique já são as normais dos últimos jogos. E no Hoffenheim exatamente igual. Temos um Bayern a 1.12, Hoffenheim a 18.20, over 1.5 1.07, over 2.5 1.25, a linha está no over 4, para vocês terem uma noção. A nível dos últimos jogos, temos um Bayern de Munique que nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2, foi eliminado da DFB Pokal e perdeu contra um Mainz fora de casa por 2-1, vem de 2 vitórias seguidas, aqui é um amigável. No lado do Hoffenheim, nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, uma delas um amigável contra o Wolfsburg e a outra remete a 23 de novembro por uma vitória boa contra a equipa do Leipzig por 4-3. Perderam contra o Braga de Carvalhal, por exemplo. Sofreram nos últimos 10 jogos, sofreram em 9, apenas não sofreram no jogo contra o Steaua de Bucareste, a contar para a Liga Europa. É uma equipa que sofre muitos golos, daí estes overs estarem todos esmagadíssimos. A única coisa que eu consigo ver aqui valor é no Bayern a marcar nas duas partes a 1.45. Não me vou aventurar no Bayern a vencer as duas partes, porque a equipa do Bayern também sofre golos com alguma facilidade. É uma equipa que muitas vezes se desconcentra defensivamente e sofre alguns golos, portanto, fugindo aqui a uma possível surpresa. Não é uma surpresa, não estou a dizer que o Bayern não vai vencer o jogo, mas fugir aqui a um possível gol sofrido por parte do Bayern, eu prefiro ir aqui de uma maneira mais safe no Bayern a marcar nas duas partes a 1.45. Em relação ao Stuttgart a Leipzig, temos um Stuttgart a 1.95, Leipzig a 3.40, over 1.5 1.14, over 2.5 1.45 e ambas marcam a 1.43. Aqui não vou inventar muito. Ambas marcam over 2.5, 1.45, 1.43. Provavelmente sairá a BetBuilder até com isto. Se tivermos odd, ainda não esmiucei muito bem isso. É algo que eu tratarei amanhã, muito possivelmente. Mas ambas marcam over 2.5 no Stuttgart da Leipzig, parece-me interessante. Nos últimos 10 jogos do Stuttgart temos apenas 2 derrotas, mas sofrem alguns golos. E muito golo marcado para o lado do Stuttgart. Marcaram em 9 dos últimos 10, apenas não fizeram em casa, curiosamente até contra o São Paulo. E do lado do Leipzig mais golos existem. Nos últimos 10 jogos temos 4 vitórias e um empate apenas, portanto pouquíssimos jogos empatados. Nos últimos 10 jogos sofreram em 7 jogos, apenas não sofreram contra o Mönchengladbach, aliás, sofreram em 8 jogos. 7 jogos, estou drogado. Contra o Kiel, contra o Frankfurt para a DFB Pokal e contra o Mönchengladbach também para o campeonato. Joga fora, Stuttgart joga em casa, Stuttgart dentro de portas, empatou contra o Ajax num amigável, portanto não vou contar. Perdeu com o São Paulo e sofreu. Venceu o Young Boys, sofreu. Venceu o Union Berlin, sofreu. E venceu o Bochum, também é uma das piores equipas da Bundesliga. Na minha opinião, fugiria aqui a 7 pés de tudo o que seja match odds, vitórias ou X2 ou X1. Até acho que o X2 pode ter aqui mais valor, mesmo sendo este Leipzig não o mesmo Leipzig, mas a meter na balança, penso que poderá ter mais valor o X2. No entanto, ambas marcam e over 2.5, ambas marcam a 1.43 e o over 2.5 1.45. Em relação ao Bremen contra o Heidenheim, temos um Bremen 9 contra 16, Bremen a 1.60, Heidenheim a 4.8, over 1.5 17, over 2.5 1.58 e o ambas marcam a 1.61. Em relação aos últimos 10 jogos, o Bremen vem de uma derrota contra a equipa do Leipzig por 4-2 e nos últimos 10 jogos perdeu 3
e venceu 5. Portanto, é um bom histórico dos últimos jogos para o lado do Bremen. Uma destas vitórias foi contra o Darmstadt para a DFB Pokal. Em relação ao Heidenheim, vem de uma vitória por 2-0 ao Union Berlin, num jogo de aflitíssimos máximos. De resto, tinha 9 derrotas e agora soma 8 derrotas nos últimos 10 jogos, incluindo derrotas para a Conference League contra o Chelsea, mais normal, Basak sair e empate em casa contra o St. Gallen da Suíça. Resultados um bocadinho fora de mão. Nos últimos 10 jogos também apenas não sofreram um golo contra o Union Berlin e o Union Berlin teve menos um jogador. Portanto, aqui percebo o favoritismo para o lado do Bremen. O Bremen em casa venceu o Union Berlin, venceu o Darmstadt para a DFB Pokal, empatou contra o Stuttgart, que é sempre um jogo complicado, e venceu a equipa do Kiel, que é acessível. Do lado do Heidenheim, fora de casa, perdeu contra o Bochum, uma das piores equipas, perdeu contra o Basak Seir, contra o Bayern de Munique e contra o Leverkusen. Obviamente que destes jogos, Bayern e Leverkusen são jogos muito complicados, fizeram um golo fora de casa, apesar de terem sofrido muito golo. E aqui percebo, obviamente, a odd da vitória do Bremen. Não gosto muito de me expor nesse sentido, ainda assim... parece-me um modo interessante se vocês quiserem fazer alguma coisa. Ainda assim, a única coisa que eu vos vou falar é mesmo do over 2,5 a 1.58. Falo disto em detrimento do ambas marcam. Tenho muitas dúvidas que este jogo fique 1-1. A equipa do Bremen empata poucas vezes, a equipa do Heidenheim empata poucas vezes também. Portanto, tenho muitas dúvidas que o ambas marcam venha sem o over, mas não tenho assim tantas dúvidas que o over venha com o ambas marcam. Ou seja, eu prefiro o over 2,5 à vitória do Bremen, mas se o Bremen chegar a vencer por 3-0 é uma coisa que não me surpreendia assim muito. E a escolher, pela diferença de odds, estamos a falar de 2 ticks de diferença, eu prefiro ir no over 2,5 porque tenho a ideia que pelo menos um 1 não deverá ficar. Portanto, se vier o ambas marcam, vem o over 2,5, no meu ponto de vista, como é óbvio. E por 2 ticks de diferença prefiro abordar aqui o over 2,5 ao invés da vitória direta do Bremen, até porque a Bundesliga é uma mess do caralho. Em relação à Premier League, temos o Newcastle Wolverhampton, Newcastle a 1.36, Wolves a 7.88, over 1,5 1.14, over 2,5 1.48 e ambas marcam a 1.70. Claro, favoritismo aqui para o lado do Newcastle. Faltam alguns jogadores, não sei se Isaac vai jogar ou não. Do lado do Wolverhampton também, como Kaladzic, Mateus Cunha, são uma das baixas, são baixas importantes. Não sei se serão baixas confirmadas ou não. O Newcastle nos últimos 10 jogos venceu 8, são 8 vitórias seguidas, incluindo aqui 2 jogos da Carabao Cup e um jogo da FA Cup contra uma equipa relativamente frágil. Do lado do Wolverhampton, o Vitor Pereira arrancou muito bem com 2 vitórias aças contra Leicester e Man United, mas depois empatou contra o Tottenham, acaba por ser um resultado positivo também, mas depois perdeu em casa contra o Nottingham Forest por 3-0 e antes disso já tinha aqui muitos maus resultados. É uma das piores defesas da Premier League e tem muito ainda que trabalhar para sair do buraco. Está em 17º, está fora da linha d'água, são 45 golos sofridos, ainda são a pior defesa da Premier League e é aqui que está o pecado. Portanto, o Newcastle sendo um dos bons ataques da Premier League, são 34 golos em 20 jogos, marca muito golo, vem de uma série de jogos a marcar, nos últimos 10 jogos marcou em todos. Eu aqui não vou inventar muito, a vitória do Newcastle parece modo justa, portanto não vou dizer que é algo que tenha muito valor ou não. Ainda assim, algo que se pode trabalhar aqui um bocadinho é o Newcastle a marcar nas duas partes 1.85. Parece-me interessante. Tenho dúvidas que o Newcastle não vence o jogo. Ainda assim, odd por odd, prefiro neste sentido. Em relação ao Leicester contra a equipa do Crystal Palace, temos um Leicester a 3.76, temos um Palace a 1.91, over 1.5 1.24, parece uma modo interessantíssima para jogos do Leicester com over 1.5 apenas. Temos o over 2.5 a 1.67 e o ambas marcam a 1.61, portanto eu aqui não inventava muito, ambas marcam 1.61, over 1.5 1.22, parece-me odds perfeitamente plausíveis. Não me vou expor aqui em match shots também, a vitória do Palace para mim não tem muito valor, sendo aqui ligeiramente favorito. Leicester é sempre uma equipa complexa de se bater, nos últimos 10 jogos são muitos jogos, são muitas derrotas para o lado do Leicester, é verdade, é um facto, mas temos aqui derrotas muito, muito caras frente ao Aston Villa, perdeu 2-0 contra o City, mas o resultado foi muito mentiroso, 3-1 contra o Liverpool, jogo muito complexo também. Este foi provavelmente o jogo mais fraco do Leicester, um jogo muito frágil e a segunda parte depois morreu. Não vi o jogo contra o Newcastle, empatou em casa contra o Brighton, um jogaço onde o Brighton pouco fez para empatar até o jogo. Venceu a equipa do West Ham também por 3-1 e depois foi marcar ao Brentford e
também fez golo contra o Chelsea. O Palace é uma equipa mais pragmática, sempre foi, já tem um histórico gigante de pragmatismo na Premier League, daí a odd, tem apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos, são as 2 contra o Arsenal. Ainda assim, estes jogos são mesmo daqueles jogos que eu não tenho vontade nenhuma de ir no match odds. Em relação ao último jogo selecionado da Premier League, temos um Arsenal-Tottenham, temos um Arsenal a 1.40, derby de Londrino, com umas odds destas. Tottenham a 6.56, over 1,5, 1.14, over 2,5 a 1.45 e ambas marcam a 1. qualquer coisa, 1.66. Eu aqui vou ao contrário de tudo o que eu muitas vezes gosto de falar dos overs. Temos um Arsenal, uma equipa super pragmática, e temos um Tottenham muito ofensivo, mas tem sido um Tottenham muito ofensivo que tem faturado poucos golos nos últimos jogos. Levou um jogo contra uma das piores equipas da FA Cup em competição a prolongamento, venceu o Liverpool na Carabao Cup, marcou apenas um golo. Perdeu contra o Newcastle, marcou apenas um golo. Empatou contra o Wolves, marcou 2 golos. Perdeu contra o Nottingham, não fez nenhum golo. Portanto, o Tottenham vem aqui de uma série de jogos onde até produz ofensivamente, mas não está a conseguir concretizar. E do outro lado apanha um Arsenal, que é uma equipa muito pragmática, é uma equipa que não sofre assim muitos golos, mas também é uma equipa que não goleia com muita frequência. Nos últimos 10 jogos temos apenas 4 jogos com 3 ou mais golos, uma das melhores equipas da Premier League. E 2 desses jogos são para competições externas à Premier League. 3-0 ao Mónaco, 3-2 ao Palace e o outro sim para a Premier League, 3-1 ao Brentford, num excelente jogo de futebol, diga-se já, no dia 1 de janeiro, no primeiro dia do ano. Portanto, eu aqui vou inverter aqui um bocadinho os papéis. Na minha opinião, o under 4,5 a 1.30 tem imenso valor e o under 13,5 a 1.72 tem muito valor. Eu sei que o Tottenham é uma equipa muito over, daí estes overs estarem com estas odds, mas no Emirates parece-me, com sinceridade, que o Tottenham quer pontuar, não irá jogar muito kamikaze, é a ideia que eu tenho para o jogo, e o Arsenal, sendo a equipa pragmática que é, também não cairá nesse jogo. Portanto, acredito, ou acontece algo muito estranho na primeira parte e acontecem logo 2, 3 gols na primeira parte, ou então acredito mesmo que estes unders 4,5 e under 3,5 possam perfeitamente acontecer. Em relação à Série A, temos um Inter contra o Bolonha, Inter em segundo contra o Bolonha de 7º lugar, temos um Inter a 1.48, Bolonha a 7, over 1,5, 1,25, over 2,5, 1,80 e ambas marcam a 1,95. Aqui não vou inventar, vitória do Milan, do Inter, direto, 1,50. O Inter vem, nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, Supertaça a italiana e a final da Supertaça italiana, a vencer 2-0 foi perder, e na Liga dos Campeões fora de casa em Leverkusen, no Leverkusen. De resto, praticamente venceu todos os jogos, aqui nesta lista venceu todos os jogos, em casa 2-0 na Atalanta, 2-0 no Como, 2-0 no Udinese, 3-1 no Parma, portanto são resultados bons, são resultados seguros. Do lado de Bolonha, vem de 2 jogos sem vencer para a Série A, tem sofrido muitos golos. É uma equipa que tem melhorado um bocadinho aqui a questão ofensiva, arrancou a época com poucos golos marcados, mas também houve troca de treinador, houve troca de jogadores, é perfeitamente normal. No entanto, aqui não inventava muito. Vitória do Inter direta, está a 1.50 praticamente, parece-me modo justa, sinceramente não parece modo com muito valor, parece modo justa, mas plausível. Em relação ao último jogo do dia, Sporting de Braga contra o Lusitano de Évora, uma das poucas equipas da Primeira Liga na prova, porque já foram eliminadas uma quantidade absurda de equipas. O Braga nos últimos 10 jogos tem apenas 3 derrotas. Obviamente que isto é um bocadinho diferente, estamos a falar de Campeonato de Portugal, o Lusitano ganha muitos jogos num contexto diferente, venceu o AFS ou AVS, ou como vocês queiram chamar, em casa, empatou com o Estoril e venceu, depois penso que foi nos penaltis, em casa também, vai jogar à Pedreira. Odds do Braga está a 1.06, portanto não é por aqui. O over 2,5 está a 1.33, até podemos falar aqui no under, mas tendo um jogo de taça aquilo pode escambar e o Braga também quer dar uma resposta. As únicas odds que eu vou falar aqui é o Braga a marcar nas duas partes a 1.45 e o Braga a ganhar as duas partes a 1.7, na minha opinião, são as odds que têm mais valor neste jogo. E é o Braga a ganhar as duas partes, parece modo uma boa oportunidade de mercado nesta quarta-feira. Eu não vou conseguir acompanhar também os jogos nesta quarta-feira, muito possivelmente voltaremos quinta-feira às lives no Telegram, não na Twitch, mas provavelmente aí amanhã sairão prés para o dia e deixamos rolar como fizemos hoje, terça-feira. Portanto, maltinha, já sabem, oferecemos 200 paus, parabéns ao PML6 que ganhou os 200 euros na Bet7. A partir de agora vamos voltar a fazer giveaways semanais de 50 euros. Nós fizemos aqui 200 como o giveaway de ano novo, digamos assim, e porque estivemos parados em dezembro, basicamente. Portanto,
Continuem a participar. Para participar têm de criar conta na Bet7 com o código Big Mac, têm que ser uma conta ativa e depois droparem nos comentários desta semana, começando já neste vídeo, portanto dropem os comentários que quiserem neste vídeo com o vosso username na Bet7. No final da semana, normalmente é ao fim de semana, depende aqui dos dias, eu tento sempre jogar um bocadinho com isso, oferecemos 50 euros de saldo real, ou seja, sem rollover na Bet7. Bet7 é a casa que eu uso com mais regularidade, tem um cash out incrível, é uma casa perfeitamente legit e tem bet builders, que são coisas muito belas para quem gosta de fazer, digamos que múltiplas dentro de um só jogo. Portanto, maltinha, criem conta na Bet7, apoia-me muito e ajuda-me imenso a continuar com o conteúdo e estamos a dar dinheiro, o que é sempre uma coisa muito gira. Se gostam deste tipo de conteúdo, metam like no vídeo, comentam e subscrevam o canal, que isso ajuda-me imenso. Por favor, ajudem-me a chegar aos 10 mil subscritores, porque eu prometi algo à minha namorada, portanto, que eu chegaria aos 10 mil subscritores até ao final do ano. Portanto, vamos voltar a tentar crescer o canal para chegar a esses números. Maltinha, muito obrigado a todos e até ao próximo. Bom dia, boas apostas. Agora sim.